Olá, tudo bom? Bom ver você aqui novamente, sinal que você quer crescer em Deus. Amém? Se você puder, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, no versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Olha só, vamos meditar um pouquinho nesse texto aqui. Eu não vou ser longo com você. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olhando para esse texto, quantas bênçãos você acha que Deus já preparou para você? Olha aí na sua Bíblia. A palavra de Deus é bem clara, Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus já te abençoou em tudo, de todas as formas, de toda maneira que você pode imaginar, você já é abençoado. Tem um texto na Antiga Aliança que o profeta diz que se o povo de Israel se arrependesse, Deus ia passar e deixar a sua bênção entre eles. Oh, aleluia! Só que Deus já passou, Ele já enviou o seu Filho já passou na terra e Ele já deixou a bênção, não só uma, mas Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Todas as bênçãos. Então, você pergunta para mim, Ronaldo, se eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, por que eu não desfruto dessa bênção? Por falta de conhecimento, por você não conhecer o que é seu por direito e por herança. E muitas vezes, por essa falta de conhecimento, você ora errado. Lembra de Romanos 8:26, que eu citei no vídeo anterior? Que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém? Por falta de conhecimento, nós não sabemos nem orar. Muitas vezes, a maioria delas, a gente acredita que Deus não vai nos ouvir porque nós fizemos isso ou aquilo de errado. E rejeitamos a cruz de Cristo. E negamos inconscientemente aquilo que Ele fez por nós. Mas de novo eu volto. Mas o Espírito Santo está dentro de mim, o Espírito Santo está dentro de você. No dia que você aceitou Jesus, você recebeu o direito de ser cheio do Espírito Santo. Se você ainda não é cheio do Espírito Santo, entre em contato conosco pelo e-mail que depois a gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e a gente vai te ajudar nisso. Mas você que já é cheio do Espírito Santo, quando você recebeu Jesus e foi cheio do Espírito Santo, você passou a falar em línguas. E a pergunta é, para que o Espírito Santo te deu o dom de línguas? Pastor, você não vai falar de bênçãos? Calma, nós vamos falar de bênção. Mas a melhor e a maior de todas as bênçãos é a presença do Espírito Santo em nós, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Então você recebeu o dom de falar em línguas. O que esse dom faz? Esse dom é um dom de edificação. Então imagine comigo, venha comigo, imagina comigo, você vai construir uma casa. Você vai edificar uma casa. Então você vai construir todo o alicerce dessa casa primeiro. Depois você vai erguer tijolo por tijolo para construir essa casa. Tijolo por tijolo. O Espírito Santo, quando você se entrega a Ele orando em línguas, primeiro Ele ajuda você a construir toda a fundação, um alicerce para suportar toda uma casa, toda a estrutura em cima. Você vai cavar a profunda vala e você vai criar toda uma estrutura em você, para que Deus construa a sua vida de fé em cima dessa estrutura. E essa base é Cristo. Em próximos vídeos nós vamos falar sobre essa rocha, essa base que é Cristo, amém? Então vamos voltar aqui. Então você vai ter que edificar, você vai ter que construir a sua fé. Você recebeu uma medida de fé. Lembre-se, não acredite que você não tem fé. Quando você diz que você não tem fé, você erra por falta de conhecimento. A palavra de Deus diz que a fé foi dada de uma vez por todas aos santos. Em Judas, no versículo 3, o apóstolo deixa muito claro que é para a gente batalhar pela fé, que uma vez por todas foi dada aos santos. Então você tem fé, aleluia. Se você está aqui me assistindo, isso é um sinal de fé.
Então você tem fé. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que edificar essa fé. Você tem que catar essa fé que é do tamanho de um grão de mostarda e fazer com que ela cresça. Que ela cresça. E o poder de fazer ela crescer está com você. Como você faz ela crescer? Quando você se entrega ao Espírito Santo, orando no Espírito Santo. Quanto mais você ora em línguas, maior fica a sua fé. Mas lembre-se, isso é um processo de tempo e que leva tempo para ser feito. Você não começa a cavar o alicerce de construir uma casa hoje e hoje à noite a casa está pronta. Não! Leva tempo essa construção. E esse tempo é uma coisa que muitas vezes a gente acha que não tem. Mas a gente tem que gerar esse tempo e passar esse tempo orando em línguas. Porque orar em línguas vai pegar a fé que eu tenho, amém? Olhe para você mesmo, se você acha que não tem fé, aponte o dedo no seu peito e diga, eu tenho fé. Sim, porque Deus me deu fé, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele me deu a fé. Amém? Glória a Deus. Então você tem fé. Então você vai fazer o que agora? Você vai edificar a sua fé. Você vai fazer a sua fé aumentar. Na medida que você se entrega para o Espírito Santo cada vez mais, você vai fazendo o que? Você vai crescendo em fé. Você vai edificando a sua fé. Em Romanos, a palavra de Deus diz que a justiça do Evangelho é mostrada de fé em fé. De fé em fé. Então, na medida que você edifica a sua fé, orando no Espírito Santo, orando em línguas, você vai recebendo mais revelação de quem é Deus para você. E de fé em fé, você vai entendendo a justiça de Deus para a sua vida. Porque não é justo você ficar sofrendo um monte de coisas porque Adão pecou. Porque todo o pecado e todo o efeito do pecado, a pobreza é efeito do pecado, a enfermidade é efeito do pecado, as dificuldades de mudança, as dificuldades de relacionamento, quase tudo que a gente vive, todas as fraquezas da carne vêm por causa do pecado de Adão. Então não é justo você viver desse jeito, em fraqueza e em limitação, porque foi Adão que pecou e não você. E Deus, na sua eterna justiça e na sua eterna sabedoria, derramou a justiça dele na cruz do Calvário, que é Jesus. Jesus Cristo, que não conhecia pecado, Deus o fez pecado por nós, para que em nós operasse a justiça de Deus. Hoje nós somos justos e justificados em Cristo Jesus. Então não é justo você ficar sofrendo por causa do erro de Adão. Então Deus criou todo um projeto perfeito para você não viver sofrendo. E Ele colocou o Espírito Santo dentro de você para revelar esse projeto, edificar a sua fé e te transformar de dentro para fora. Para quê? Para que você viva a justiça de Deus. A justiça de Deus diz que você é rico. Na justiça de Deus você é sarado. Na justiça de Deus você tem todas as coisas e todas as coisas cooperam para o seu bem. Na justiça de Deus você e sua casa são salvas. Na justiça de Deus o pecado não tem domínio sobre você. E eu sei que você quer viver isso e você vai viver isso. Por quê? Porque você vai se entregar para o Espírito Santo. Então o primeiro passo para adquirir conhecimento e receber mais de Deus é se entregar para o Espírito Santo falando em línguas. Nos próximos vídeos eu vou estar cada vez mais falando sobre isso, sobre essa edificação da fé santíssima, para você crescer na graça e no conhecimento dele. Lembre-se, é um processo, nós vamos estar passando passo a passo para você. Então esse é um passo importante que eu vou estar explicando mais nos próximos vídeos. A oração no Espírito e a importância dela para a edificação da sua fé. Se você já é cheio do Espírito Santo, começa a falar em línguas, começa a passar tempo a sós com Deus. Se você ainda não é e quer ser, entre em contato conosco pelo e-mail que a gente vai deixar aqui no vídeo. E feche os seus olhos, eu vou orar com você rapidinho. Pai querido, eu te agradeço. Porque foi o Senhor que trouxe cada uma dessas pessoas aqui para estar assistindo esse vídeo, porque o Senhor quer aumentar a fé que eles têm. Fortalece eles no Senhor e na força do seu poder, Pai. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém, Jesus. Amém? Te espero no próximo vídeo. Nós vamos começar a ensinar um pouco mais sobre oração em línguas e a edificação da fé, para que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo.